de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Sê ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas, até que as concluas todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes, pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma sucessão de ações que não cessam, significa um avançado passo no caminho da evolução. A mentora Joana de Ângeles, meus irmãos, assim nos orienta a cada dia organizarmos aquilo que precisamos empreender. Não vamos nos ater tão somente aos problemas, mas planejar as soluções e assim fixar a mente naquilo que precisamos realizar para superar todos os desafios. Eu convido você agora a orar comigo. São centenas de corações e mentes unidos nesta rede de amor. Vamos falar com o Senhor. Mestre, pastor das nossas almas, desejamos tanto, Senhor, aproveitar o tempo que temos na terra para atuar na vida, realizar o bem. Ajuda-nos, Mestre, a fim de que a cada dia possamos ter o equilíbrio para executar as nossas obrigações. Dai-nos a lucidez para percebermos as ações que precisamos empreender. Que o teu amor, Senhor Jesus, abençoe não apenas a nossa existência, mas todos os irmãos que neste planeta, através da reencarnação, trabalham para a ascensão espiritual. Sê conosco, Senhor, agora, amanhã e sempre. Que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita e nós vamos entrevistar hoje Berenice Lima. Ela é apresentadora do programa Obreiros da Vida Eterna na Rádio Rio de Janeiro e expositora espírita. E hoje nós vamos conversar sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Seja bem-vinda, Berenice, ao nosso programa. Muito bom estar aqui, mais uma vez com vocês, com toda essa equipe. É um prazer imenso. Nós também, viu? Muito bom. Em meados do século XIX, o fenômeno das mesas girantes se tornou uma febre em toda a Europa. No início, as pessoas se reuniam para vê-las girar e até volitar. Mas em pouco tempo, as mesas começaram a responder perguntas. O professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail dedicou-se a estudar seriamente o fenômeno, realizando perguntas criteriosas às mesas. Movido pelo interesse científico, organizou metodicamente as perguntas que o direcionariam às verdades do mundo espiritual. Nascia, naquele momento, a doutrina espírita. Mais tarde, Hippolyte adotou o pseudônimo de Allan Kardec. O codificador do Espiritismo selecionou as perguntas, organizando as respostas por assunto, para que fosse possível comparar as respostas que vinham dessa feita já de médiuns diferentes.
Que critérios Allan Kardec adotou para formular as perguntas? Em que circunstâncias podemos fazer perguntas aos espíritos? Que tipo de perguntas são respondidas pelos espíritos sérios? Quais os cuidados necessários ainda hoje no diálogo com os espíritos? É muito interessante esse assunto, né, Berenice? Aí a importância, Yasmin, de estudarmos. Porque quando a gente estuda, nós vamos desenvolvendo a nossa mente, o bom senso. Construir uma pergunta não é uma coisa fácil. Daí, a gente, lendo muito as obras espíritas, nós vamos aprender a perguntar. No próprio Livro dos Espíritos, nós vamos ver a técnica de perguntar, porque é através de uma técnica, de uma observação, de você montar uma estrutura bem feita de uma pergunta, significa que a sua mente está organizada. E nós vamos compreender melhor quando nós fazemos uma pergunta de forma organizada. E o Livro dos Médiuns é um manual. Eu acho que, independente de qualquer religião, eu acho que as pessoas devem ler, não só ler, mas estudar, fazer uma roda de leituras do Livro dos Médiuns, questionar, perguntar, avaliar com bom senso e, por que não, em algumas vezes, até experimentar algumas situações, porque os espíritos não pertencem à doutrina espírita. A mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Nós vamos ver aí em várias religiões. Mas se tem um tabu de investigar sobre o espírito, sobre a manifestação, sobre o fenômeno. Muitas pessoas apenas falam, isso é coisa do além, e param aí. Por que não investigar? Então, realmente eu recomendo o Livro dos Médiuns, que é uma obra muito séria. Se alguém ler, experimentar, investigar, pesquisar alguma coisa dessa obra e não concluir ou achar alguma coisa errada, que ela se manifeste. Mas primeiro que ela investigue, que ela observe. E no capítulo 10, que fala das comunicações, muito interessante, que ele aborda 4 tipos de comunicações. As grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. E antes mesmo de analisarmos sobre essa conversa, estas perguntas com os espíritos, é interessante cada um de nós, fazer uma reflexão, até para a gente saber qual é o nível da conversa que a gente gosta mais de participar. É uma conversa grosseira, onde são faladas coisas chulas, coisas grosseiras, coisas de mau gosto. Você fica feliz, você adora estar num grupo que tem uma conversa grosseira? Ou uma conversa frívola, você gosta de chegar numa festa e ficar só naquela frivolidade, naquelas coisas fúteis que você passa a noite inteira e de repente você percebe que não se falou nada. Você não acrescentou nada, você não plantou nenhuma semente, você não colheu nada. As conversas sérias, que às vezes a gente acha que conversa séria é ninguém rindo, todo mundo sisudo e falando. Não é nada disso. Uma conversa séria, ela pode ser extremamente agradável, sorridente, alegre, mas que ela tem um propósito. Alguma coisa que você saia acrescentando algo na sua mente e que você plante algo na mente de alguém. E as conversas instrutivas. Então, no capítulo 10, ele vem falando uma a uma. Quando a gente faz a nossa escolha, agora encarnados, qual é o tipo de conversa que nós vamos ter, automaticamente nós fazemos uma sociedade com os espíritos afins a cada conversa. Atraindo, inclusive, as entidades para nós. Agora, quando o Espiritismo iniciou, quando começou a chamar a atenção, aquelas mesas que giravam, volitavam,
Na realidade, as pessoas que estavam ali, elas estavam sendo conduzidas por frivolidades, elas não viam ali nenhum estudo sério, mas Kardec já começou a entrever que algo muito sério estava por detrás disso. Isso. Nós falamos no começo da comunicação através das mesas. Como é que as mesas respondiam naquela época inicial às perguntas das pessoas? Como você falou, um grupo de pessoas se reuniam para frivolidades. E como os espíritos que estavam junto daquelas pessoas também eram os espíritos brincalhões, zombeteiros, e ali naquele grupo haviam médiuns, pessoas de efeitos físicos, que no livro dos médiuns tão bem explica sobre isso, e começaram a perceber que existia alguma manifestação, porque sem ninguém mexer, sem ter nenhuma causa, hoje em dia teria vários meios, né, tecnológicos para fazer as coisas se mexerem. Mas naquela época, por isso que isso tudo aconteceu naquela época, não tinha. E aí percebiam que as mesas mexiam. E começaram a fazer perguntas e frívolas, fúteis, e a mesa respondiam com pancadas, o sim, o não. E quais eram as perguntas que um grupo frívolo faz? Perguntas fúteis, né? Se alguém vai casar, o que é que comeu, e perguntas muito simples. Mas sempre quando tem uma mente organizada, essa mente organizada que está disposta a ser séria, em qualquer situação ela pesca o melhor. E aí, apesar de ser uma curiosidade fútil, onde as pessoas se reuniam apenas por uma questão de curiosidade, fazer perguntas por curiosidade, a ciência também tem a sua curiosidade científica. Bom, se tem uma curiosidade fútil e realmente a mesa se mexe, então quem é que está mexendo? Quem é que está fazendo essa movimentação? Por que disso? Para que disso? Se não tem um cérebro, se é uma coisa, se é um objeto, se não tem vida, mas consegue me responder alguma coisa, o que está por trás disso? Então vem o mundo invisível. Então foi daí, a partir de uma curiosidade fútil, que a curiosidade científica se instalou, e nós vamos ver grandes cientistas, não só o Kardec, que era um educador, um pesquisador, mas como William Crookes, que é interessante saber que esses cientistas, como o Oliver Lodge, Camille Flammarion e tantos outros cientistas, homens da ciência, o próprio William Crookes, que presidiu a Academia de Ciência de Londres, tem um currículo assim incrível. Um rapaz desde jovem, totalmente enfronhado na ciência, em várias pesquisas, ele teve uma importância muito grande para a doutrina espírita, comprovando cientificamente a presença do espírito. Tem aquele livro, Kate King, que é A Materialização de um Espírito, onde ele pergunta, onde ele conversa, inclusive ele mede o pulso, e é uma obra maravilhosa que eu recomendo a todos, porque é uma obra realizada pelo cientista, e do cabedal que ele era. E Kardec, no início, rechaçava essa possibilidade de que uma mesa, ele dizia, precisam me provar que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, que ela pudesse responder, né? Então, depois eles começam a buscar, e são os próprios espíritos que se apresentam dizendo que eram eles, os espíritos que se utilizavam das mesas para trazer alguma informação através das pancadas, né? Exatamente. Uma pancada A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra C. Então, nessa tipologia, eles iam conseguindo formar frases. Mesmo porque Jesus foi muito direto. Pedi e obtereis. Então, na hora que você pergunta, na hora que você pede, na hora que você busca alguma coisa, você tem a resposta. Se a sua intenção é séria, a resposta vem séria. Se a sua intenção é frívola, a resposta vem frívola. Mas sempre há uma resposta àquilo que você se movimenta para fazer. E o Allan Kardec, a movimentação dele foi toda para isto, né? Para fazer as perguntas, para ver quem eram aqueles espíritos. E daí, com toda essa pesquisa dele, com toda a metodologia que ele usou,
de formar as perguntas, de utilizar os médios, de escolher os médios, de a mesma resposta vir para vários médios diferentes, de várias partes diferentes, ou seja, não tinha a comunicação tecnológica que tem hoje, e ele colhia aquelas respostas muito parecidas. E aí, vendo o quê? A veracidade daquela mensagem dada ao mesmo tempo através de diversos médios. Vejamos que o fenômeno começou a evoluir, né? Das mesas que geravam, começaram a utilizar pranchetas, cestinhas, onde eram adaptadas lápis, né, lapiseiras, e aí se escrevia, até que se chegou ao processo de se utilizar médiums, e na época era mais a psicografia mesmo, né? Para receber essas comunicações com os espíritos. Porque o Kardec, ele tinha essa intenção de pesquisa, de busca. E aí, só a mesa falando as letras e dando as batidas, demorava muito. Então, o que um homem inteligente, um pesquisador faz? Ele começa a abreviar os processos. Então, vamos botar uma cesta, e aí o lápis, e aí a psicografia, e depois, então, vamos botar pessoas para ir mais rápido. Isso é interessante porque você vê todo o quê? O pensamento de um cientista, de um homem inteligente, também assimilando as inspirações dos espíritos, até mesmo porque estava na programação a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, e não, apesar de muitas pessoas acharem que você pode se escravizar quando você tem contato com os espíritos, porque eu já escutei muitas pessoas falarem, mas e o espírito deixa você fazer isso e você pode fazer aquilo? Então, a gente tem que ler, independente de qualquer religião, nós temos que ler. Eu recomendo ler o livro dos espíritos, ler o livro dos médiuns, para se ver como é que se dá essa relação com os espíritos e as questões mesmo, as perguntas que nós fazemos aos espíritos, que tipo de espíritos, que são vários tipos de espíritos, de acordo com o nível da conversa que a gente gosta, do nível que você quer fazer a sua pergunta, você vai sempre encontrar com o quê? Com o espírito condizente com aquele nível de pergunta que você quer fazer. Né? Agora, Berenice, que tipo de pergunta nós podemos fazer para os espíritos? Yasmin, todas. Você pode fazer todas as perguntas, mas você tem que tem que saber, com o seu bom senso, com a mente organizada, que quem pergunta o que quer, escuta também o que quer. Né? E o importante é a gente saber onde nós vamos perguntar, para que a gente quer perguntar aquilo, o que eu vou fazer com aquela resposta, o que aquela resposta, qual é o fundamento daquela resposta. Porque muitas vezes nós queremos perguntar uma coisa, mas que nosso íntimo é uma outra coisa. Eu já vi várias pessoas de querer até testar o médium, de chegar, fazer uma pergunta, mas na sua intimidade tem uma outra questão por trás daquilo, e depois a pessoa fala, olha, não veio o que eu queria. Às vezes a pessoa pode chegar e falar assim, olha, eu queria saber qual é o número da Mega Sena, porque eu quero fazer muita caridade com isso, entendeu? Realmente eu quero. E a gente sabe que ninguém quer fazer caridade. Quer fazer caridade? Então faça com o seu dinheiro, faça com a sua disponibilidade. Você quer fazer caridade com o dinheiro dos outros, entendeu? E aí você pode dizer assim, pois é, eu queria tanto fazer caridade, mas o Espírito não falou para mim qual era Porque no fundo, nós não queremos isso. Né? E coisas particulares, né? Será que o fulano está traindo a ciclana? Será que meu marido ou minha esposa está me traindo? Os bons espíritos, eles se prestam para isso? Pois é, né, Yasmin? Aí tem que ter o bom senso para a gente saber. Eu tinha uma amiga que ela era vidente e tinha um espírito, que ela estava sempre vendo esse espírito. E ela tinha um marido muito complicado que atraía bastante ela. E esse espírito sempre falava para ela, quando o marido estava traindo, dava um endereço onde ele estava, meu Deus. E ela ia lá, e era uma relação assim de muito sofrimento. E era verdade. O espírito falava, ela ia lá, e um belo dia ela conversou comigo sobre isso.
E eu perguntei, eu falei, bom, você acha que esse espírito é seu amigo ou seu inimigo? Porque ele só fala na hora que está traindo, mas na hora que vocês estão brigando, eles brigavam feio, brigavam na rua. Esse espírito aparece para te acalmar, para te apaziguar, para você perdoar, para te dar uma luz de serenidade. Não. Então, olha só, você está fazendo uma pergunta a um espírito que está querendo teu mal. Porque um espírito sério não vai se envolver nessas questões. Aí alguém pode estar perguntando, puxa, mas e o meu anjo da guarda não vai se preocupar com isso? Não, não vai se preocupar com isso. Porque qualquer coisa, qualquer informação que um espírito ou que uma pessoa encarnada de bom senso vai dar para você, que vai te causar muito sofrimento e que você não tem condições de absorver aquela informação, nem de tomar uma decisão lúcida, onde vai cessar o sofrimento, onde serão cessados os tormentos psicológicos, emocionais, por que ele vai te dar uma informação que você não vai ficar tranquila? Só vai te dar uma informação para você ficar atormentada. Isso prova o quê? Que é um espírito que ele está zombando de você. Ele está fazendo o quê? Ele está dando uma informação que está sofrendo muito. Nós vemos aí em várias pessoas que falam, trago a pessoa amada em 3 dias. E muitos são médiuns, muitas pessoas são charlatãs, muitas pessoas são médiuns, mas que trabalham com espíritos, e é muito fácil os espíritos saberem das coisas, eles estão por toda parte, eles seguem e eles sabem. Não é que eles saibam por terem uma inteligência suprema, esses espíritos brincalhões obeteiros, simplesmente porque ele segue a pessoa e fica sabendo, vem e conta, e a pessoa fica esclarecido. Mas uma pessoa encarnada, ou um espírito, né, desencarnado, que passa uma informação que vai causar tumulto, transtornos emocionais, psicológicos, danos familiares, complicações, apenas isso, você tem que ter o bom senso de saber que aquilo ali é um veneno, não é um remédio, não é uma situação. Armadilha é a palavra certa. Agora, que existe espíritos que dão essa informação, sim. Agora também, a pessoa que vai buscar isto, que vai perguntar alguma coisa disso, ela tem que saber o que ela está buscando. Se a informação que ela vai receber, se vai ser uma informação, ela tem que pensar se a informação for positiva ou negativa, ela tem que ter um plano de ação, o que ela vai fazer com aquela informação. Se ela vai usar aquela informação para se atormentar e adoecer, ou se ela vai aproveitar aquela informação para ela tomar uma decisão lúcida, de harmonia. E aí ela vai ter aquilo que ela realmente almeja. Por isso que nós temos que saber o que nós queremos. Quando nós pedimos ajuda, nós temos que saber para que nós estamos pedindo ajuda. Porque se nós estivermos numa condição emocional e espiritual de uma vibração boa, nós vamos estar em contato com os bons espíritos, e bom espírito não faz nada que nós não consigamos suportar aquela mensagem. No livro Libertação tem um caso maravilhoso. Esse livro é uma psicografia do Chico Xavier, do espírito André Luiz. Tem um caso lá que todos nós devemos assim ler, estudando, analisando. É o caso da Margarida. A Margarida, ela está com problemas emocionais, psicológicos, ela está com problema físico. Só que, além do problema físico, ela também está com um acompanhamento espiritual. Tem um espírito ali envolvendo aquela questão. Perturbando. Né? Perturbando ela. Não significa que todos os casos de distúrbios psicológicos, emocionais, sejam obsessivos, mas pode ser, e o caso dela era um caso assim. Então, o marido dela é orientado pelo médico para eles procurarem um renomado professor da parte psíquica, de fenômenos psíquicos. Que é médium. Era um médium, né? Era um homem inteligente, culto, pesquisador, médium, mas não tinha nenhuma ligação com a religião, com o trabalho no bem. E eles vão procurar. E esse homem
médium sem um compromisso moral, porque o médium está aí para qualquer um, né? A mediunidade pertence à humanidade. Mas quando o médium ele está associado a uma casa espírita, onde tem estudo, onde tem disciplina de horário, onde tem trabalho mediúnico, trabalho social, ou seja, uma casa com compromisso com Jesus, que não cobra absolutamente nada. Então esse médium ele tem a mediunidade com Jesus, ou seja, tem um compromisso moral. Então é um médium que estuda e sabe o que ele está falando. E essa moral dele também vai dar uma sociedade, um espírito também de moral, que trabalha, que tem a ligação emocional com Jesus. Mas ela vai nesse médico de fenômenos psíquicos que está realmente envolvido com espíritos, mas, ora, são os espíritos que também estão envolvidos com a perturbação dela. São espíritos sem compromisso com Jesus. São espíritos apenas que querem fazer a justiça à sua maneira. Então, o caso dela é um caso muito complexo, não dá para a gente reduzir aqui o caso, mas o que a gente pode tirar deste caso da Margarida? Que a gente tem que saber onde nós vamos buscar a espiritualidade. Nós temos que saber o seguinte, minha espiritualidade tem que ser moral, ética, ela não pode ser cobrada, ela tem que ser de assistência. Então eu vou buscar onde? Numa casa espírita. Numa casa espírita, que tipo de casa espírita? Uma casa espírita onde haja o estudo, a disciplina, o evangelho, a assistência social, o trabalho mediúnico, uma casa séria. Com certeza nós vamos ter, assim, seremos abraçados nessa casa e teremos muitas vezes a resposta que a gente precisa. Mas se a pessoa não tiver condições de saber a verdade, muitas vezes os espíritos não falam, mas eles cuidam de nós. Eles abraçam a situação, aliviam as nossas dores. Muitas vezes eles fazem todo o trabalho de conversa e também eles cuidam dos obsessores, né? Porque os nossos obsessores são espíritos também doentes, que estão vinculados com o ódio, com a mágoa, com a vingança, e esses espíritos também são acolhidos, são tratados, nunca rechaçados. Daí a gente tem que saber onde nós vamos fazer perguntas. E o farol é sempre no local, numa casa onde Jesus seja o tema principal, não só apenas na fala, mas também na sua essência e nos seus trabalhos, nos seus exemplos. Muito bonito isso. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Acesse clubedearte.org.br e mande a sua dúvida, faça o seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Divino Irmão de Alain Filho, do Rio de Janeiro, e nós voltamos já já. Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me ter, além de um modelo, falta-me vê-lo. Rabi,
Deus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu tento te encontrar. Falta-me ver além de um modelo, falta-me ter como irmão. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. São mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Olha, nós temos entrevistas, musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. Você pode também entrar direto no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou Web TV Nova Luz. Gente, olha só, quando você clica nos vídeos, aumenta a contagem de visitações em nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet. E nós estamos conversando sobre as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos. E, Berenice, como é que nós vamos ter certeza de estar conversando com espíritos sérios? Primeiro, aonde nós estamos, né? Em que lugar nós estamos. Então, nós temos que ir a uma casa séria, uma casa espírita séria, de estudos e tudo mais, como nós falamos. Mas tem lugares que não tem casa espírita. Casa espírita tem bastante aqui no Brasil, mas
nos outros lugares, fora do Brasil? Como é que as pessoas fazem? Então nós temos que saber o seguinte, o bom senso acima de qualquer coisa. Aliás, se tudo na nossa vida nós usássemos o bom senso, nós erraríamos muito menos e nós viveríamos muito mais felizes. Mas, por exemplo, tem uma história muito interessante, é um caso verídico, do Dante Alighieri, né? O grande autor da Divina Comédia. Quando ele morreu, a obra estava inacabada. E o filho dele, Jacopo, e o Pietro ficaram desesperados, porque estava sem a obra inacabada. E aí nós vamos ver a intenção da pergunta, a intenção do desejo. Isso aí é assim, crucial para a gente saber o nível de espíritos que estão de acordo com aquilo. E eles ficaram muito preocupados. Poderia ter duas vertentes, né? Eles poderiam estar preocupados financeiramente, por vender a obra do pai e ganhar dinheiro, ou eles poderiam estar preocupados da humanidade ficar sem a obra do pai. E eles ficaram preocupados com a segunda vertente. E assim, puxa vida, né? É uma grande obra e a humanidade não vai ter essa obra. Só que eles sabiam que o pai estava escrevendo. E eles vasculharam a casa, revistaram a casa, buscando principalmente o final, né? Foram os 12 últimos cantos. E nada, não acharam. E o Jacopo começou a perguntar ao pai, né? A mente dele perguntando, o Dante Alighieri aparece pessoalmente para ele em sonho. E ele fala que foi um sonho assim tão real que quando ele acordou e abriu os olhos, ele ainda conseguiu ver o pai. Então, a gente que estuda sabe que houve ali uma materialização. E o Dante apareceu para ele e falou onde é que estava, que a obra, o resto da obra, já estava escrita, porque quando o Dante apareceu para ele, ele falou assim: pai, a obra está acabada? Você escreveu a obra toda? E ele balançou a cabeça dizendo que sim, e falou: atrás de um quadro tal, na sala tal, tem uma abertura, você entra na parede e tal, e você chega. E o menino, rapaz, acordou, entrou em contato com um advogado na época e contou para ele que ele queria ter uma testemunha, né? E contou para ele o sonho todo. Eles foram lá e realmente encontraram aquela obra, e todos nós temos a obra completa por conta disso. E muitas pessoas querem saber de onde é que está a chave do cofre, onde é que estão os cheques assinados, onde é que estão o dinheiro. E muitas vezes a intenção da pergunta está na cobiça, está na inveja, está numa série de questões, e aí vai atrair o quê? Espíritos brincalhões, que vão falar uma porção de bobagem. E quantas pessoas enlouquecem buscando tesouros, buscando riquezas, sem nunca encontrar, e falam: não, mas são os espíritos que estão falando. Realmente são os espíritos que estão falando, mas são os espíritos brincalhões. Não existem pessoas encarnadas que falam tudo, que sabem de tudo, têm resposta pronta para tudo. Quando essas pessoas desencarnam, muitas vezes elas continuam nessa sua filosofia de vida, se associando a médiuns que, sem estudo, sem preparo, sem ética, sem ter mediunidade com Jesus, se associam àquilo ali, falam tudo e vão vivendo. Porque os espíritos não sabem de tudo. Nós vamos ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tem um caso muito interessante, que o André Luiz, o Aulus é o instrutor do livro, né? E o André Luiz está presenciando uma cena onde uma pessoa encarnada está sendo obsidiada por um espírito e ela está pedindo ajuda. Ela está numa casa espírita séria pedindo ajuda. E aí o André Luiz, espírito, quando vê aquela cena, ele fala para o mentor do trabalho:
Ela está sendo obsidiada, ela está sofrendo, então vamos separar esse obsessor que está causando tanto mal para ela. E o Aulus fala, calma, vamos averiguar, vamos ver como é que está esse processo, porque o processo da obsessão é uma afinidade, começou em algum lugar e não existe vítima inocente. Às vezes parece ser simplista falar isso, ou parece assim que falando isso você não está se importando com a dor do outro. Não é isto, mas é que quando a gente fala que não existe vítima inocente, é porque a lei é de causa e efeito. A lei é de justiça, nada acontece sem ter uma causa. Então, se naquele momento está tendo uma dor, um sofrimento, uma obsessão, ela teve uma causa e a permissão da vítima foi, em algum momento, abriu brechas para que isso acontecesse. Isso faz bastante bom senso. Por isso que é importante ler essas obras do André Luiz, que tão bem explica essa seção. E aí o Aulus fala assim, não, vamos averiguar, André. E eles foram investigar. Ou seja, não é porque é espírito que sabe de tudo, sobre todo mundo, do passado. Quando o médium começa a dar respostas na ponta da língua sobre tudo e sobre todos, isto é um belo sinal para a gente não acreditar. Porque quem é onisciente é Deus, não é verdade? Exatamente. Não os espíritos. Exatamente. Agora, nós podemos fazer perguntas? Sim. Tem a Revista Espírita de 1864, que o Allan Kardec ele tinha um grupo de pessoas que faziam perguntas. Então, nessa revista, como também o livro Céu e Inferno, é recheado de casos, de perguntas, por isso, porque eram grupos que faziam evocações, que faziam perguntas aos espíritos, e ali eles escreviam as respostas e faziam análise sobre aquilo ali. Mas nesse caso da Revista Espírita de 1864, eu acho assim fantástico um caso que Cristóvão Colombo, quando ele chega, né, na área do México, e ele escreve uma carta mostrando ali o que ele estava vendo, né? Então ele fala que aqueles índios tão amorosos, não existia cobiça entre eles, não existia inveja, eles davam tudo, não existia divisões de nada, era tudo assim tão simples, tão em harmonia. E ele até questiona como que a civilização que chegou ali, ao invés de ficarem assim contagiadas por aquela bondade, por aquele amor, por aquela situação de harmonia, não ficaram contagiadas, e os índios que viviam naquela harmonia, rapidamente eles foram contaminados pela cobiça, pela inveja, pela raiva, e aquilo ali ele ficou assim meio... chamou atenção, e realmente chama atenção. E a equipe, né, os médios, evocaram os espíritos e perguntaram o porquê. A matéria é enorme, a resposta é enorme, mas leiam, é na Revista Espírita de 1864. Se eu não me engano, é no mês de agosto, mas vai ter lá os índios do México. E os espíritos falam que aquele comportamento era um comportamento mais doce do que propriamente dito virtuoso. E aí a gente entende, quando nós temos uma virtude, nós não perdemos. E quando nós não temos a virtude, é apenas uma situação, porque eles viviam numa situação de abundância tão grande, então, que aquilo ali era apenas uma questão de ser doce, porque tinha demais para todo mundo. Então, todo mundo dava tudo, todo mundo vivia bem, porque tinha tudo. Então, não era uma virtude conquistada. E aí os espíritos vêm explicando isto e explicando outras questões muito interessantes. E aí a gente consegue entender o propósito dos índios estarem nessas terras, como o índio estava no Brasil, como os incas estavam lá. E aí nós vamos conseguindo assim compreender a justiça divina, vamos compreender o surgimento da civilização,
dos povos, e os espíritos, nesse caso, é uma conversa o quê? Instrutiva. Lembra do capítulo 10 do livro dos Médiuns, que fala de 4 tipos, né? A grosseira, a frívola, a séria e a instrutiva. Então, nisso é um caso o quê? De instrução. E é interessante lermos, porque isso desperta o nosso raciocínio, o nosso bom senso, até para nós analisarmos as nossas máscaras. A máscara, né, do ser doce, mas não é uma virtude propriamente dita. E aí a gente vai o quê? Crescendo com essas informações. Então, nós podemos perguntar tudo aos espíritos. O importante é sabermos para que nós estamos perguntando, para quem nós estamos e onde nós vamos fazer essas perguntas. Você vê que o Chico, quantos corações ele consolou, quantas pessoas foram lá pedir um socorro, pedir uma palavra de um filho desencarnado, de um amor que já foi. Quantas pessoas, tem aquele filme As Mães de Chico, são 4 casos ali, mas quantas pessoas já assistiram esse filme e se sentiram tão consoladas? Porque no fundo, a nossa história é muito parecida em todas as famílias. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Muda os nomes, os endereços, mas as dores, os sofrimentos, são todos parecidos. Todos nós estamos numa mesma faixa. E o livro Céu e Inferno é um livro de ponta a ponta de evocações, de perguntas. E com certeza, eu duvido, lendo as obras de André Luiz, lendo O Céu e o Inferno, nós não vamos encontrar ali um caso nosso. Assim, alguma coisa que eu queira saber, uma dúvida que eu tenha, alguma coisa que eu gostaria de perguntar. E Berenice, nós podemos fazer perguntas aos espíritos com relação a conselhos, pedir conselhos, orientações para os desafios da nossa vida, mesmo os desafios ligados a questões materiais? Olha, eu tenho uma experiência própria que aconteceu comigo lá no abrigo. Nós administramos um abrigo com muitas crianças e adolescentes. E então, lá é uma zona rural, é muito longe, né? E lá é um sítio grande e tal. E eu queria muito contratar um funcionário, um caseiro, que soubesse, assim, desse conta das coisas, que soubesse fazer as coisas de hidráulica, porque lá são 4 casas e você sabe que a manutenção é muito complexa. E, enfim, chegou um rapaz lá, que ele vira e mexe, ele fazia alguns trabalhos, eu pagava ele à parte e tal. E chegou um dia que ele falou assim: olha, dona Berenice, eu estou sem emprego. Quando ele falou isso, eu falei: ai, que maravilha. Falei, bom, então, chegou a hora. Chegou a hora, vamos empregar você. E aí, empregamos. E passaram-se alguns meses, chegou uma senhora e falou para mim horrores desse funcionário. Falou coisas assim íntimas, coisas do passado e coisas muito sérias que é assim, totalmente incompatível para ele estar trabalhando com crianças, porque eram coisas assim muito complexas e muito sérias. E eu fiquei com o coração apertado. O que eu vou fazer numa situação dessa? Vou perguntar aos espíritos para me ajudarem, porque o trabalho lá não é meu. Eu estou um instrumento lá, dando conta daquela situação, mas são muitas crianças que têm os espíritos amigos, tem os espíritos benfeitores, tem os espíritos da própria instituição. Lá é uma instituição espírita, então fui perguntar aos espíritos e eles falaram para mim, para eu contratar, para eu não me preocupar, mas eu ficar de olho nele, como eu fico com todos os funcionários. São quase 30 funcionários. Ele falou: olha, você vai cuidar dele da mesma forma que você cuida de todos eles, mas você pode contratar, porque isto é uma questão do passado e é uma questão de vingança. Você pode contratar. E eu contratei. Passaram-se 3 anos. Essa senhora voltou e falou que ela estava muito arrependida, porque ela inventou uma história daquele funcionário, porque ela estava com muita raiva dele e tal, por outras questões que ela me contou, e que ela estava muito arrependida de ter falado isso.
Eu falei, olha, não se preocupa, tudo em paz, ele tem há 3 anos que ele é funcionário aqui, nunca causou problemas, eu agradeço a senhora ter vindo me falar, mas muito obrigada. Percebe? Eu estava muito aflita e a minha intenção realmente era o melhor do trabalho. Então, por que não perguntar aos espíritos, sabe? Então, os espíritos estão aí para nos ajudar mesmo, e eles querem nos ajudar. Mas essa ajuda, eu sempre falo, nós temos que saber qual é a intenção da nossa pergunta. O que está por trás do que a gente pergunta. Porque essa intenção é que vai atrair entidades de um teor vibratório positivo ou não. E aí nós vamos poder ter orientações desequilibrantes, né? Entrar em contato com espíritos nobres ou não. Exatamente. E tem um outro caso de uma amiga muito querida que ela não casou. E ela sempre quis muito casar. Mas ela conheceu uma pessoa e ela viu ali uma possibilidade de casar. E ela foi pedir uma orientação espiritual para saber se casava ou não. E alguém pode ficar rindo, falar, mas que coisa maluca. Foi perguntar? Sim, você pode perguntar. E aí ela foi perguntar e o espírito falou para ela que aconselhava ela a pensar detalhadamente sobre isto. Porque na programação reencarnatória dela, ela não tinha um compromisso do casamento. Ela teve, e ele ainda falou mais, que no passado ela negligenciou muito os relacionamentos. E que desta vez ela veio sem esse compromisso de relacionamento. E ela sofria com isso. E por estudar muito, a gente sempre falava, olha, fulana, será que você não negligenciou tanto os relacionamentos no passado e agora você veio até para você aprender a dar valor a um parceiro, a dar valor à família? E ela era assim, isso para ela não era o suficiente. Então, como a gente já vinha falando muito sobre essas questões e estava tão dolorido, então ela falou, vou perguntar, pergunta. E o espírito viu que realmente ela estava angustiada. E ele explicou para ela, olha, realmente você não tem um compromisso nesta vida porque você negligenciou muito. Então nós aconselhamos você a pensar no seu desejo. O espírito não falou nem que sim, nem que não, mas o quê? Alertou ela naquela questão. E o espírito falou, olha, você não tem compromisso espiritual com este rapaz. Vocês não têm compromisso. Então repense na sua vontade. Mas ela bateu o pé e casou com a pessoa. 3 anos depois, ela estava envolvida numa confusão muito grande, num caso muito sério, numa patologia, num estresse, assim, uma coisa muito forte. E aí ela foi novamente pedir ajuda aos espíritos e foi perguntar aos espíritos que agora ela estava querendo se separar. E aí o espírito falou para ela, olha, agora você adquiriu uma responsabilidade espiritual com essa pessoa. Então, nós aconselhamos você agora a pensar sobre a sua decisão. Então, percebe, o espírito sério, ele não diz... Faça isso ou faça aquilo, ele né? não diz faça, mas ele te orienta, ou ele te dá um suporte. Dependendo do seu envolvimento e do seu objetivo, ele pode dar um suporte mais firme, ou ele pode falar para você, olha, para e pensa sobre isso. Ele pode dar algumas informações, porque os espíritos são os nossos amigos, são os nossos benfeitores, eles querem o nosso bem. Quantas pessoas encarnadas, amigas, que vêm pedir ajuda, um conselho a você, e você fala, olha, pensa sobre essa possibilidade, você já pensou sobre aquela, o que você acha disso? Ou seja, você faz com que a pessoa raciocine, com que a pessoa pense, reveja as suas vontades, os seus desejos. Isso os espíritos fazem. Então, de acordo com as nossas necessidades e com a nossa programação kármica mesmo, reencarnatória, dependendo do assunto, eles orientam. Várias pessoas que querem engravidar, que vão pedir ajuda aos espíritos, muitos falam, olha, não está na sua programação reencarnatória, por que você não vai ser mãe das crianças que não têm mãe? Por que você não vai fazer um trabalho social? Porque nós estamos aqui na vida, e a nossa vida de hoje tem uma ligação com as vidas do passado. Então, muitas vezes a nossa vida que nós achamos
que não está boa, que não está feliz agora, na verdade ela é uma consequência de alguma coisa, de alguma opção nossa lá do passado. Mas não é um castigo, é apenas uma consequência. Muito e bom. Os amigos espirituais querem muito ajudar a gente, Yasmin. Com certeza. Muito. Berenice, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tudo de bom para você. E que todas essas reflexões que a Berenice nos trouxe possam tocar os nossos corações para a construção de uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras, são algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir.